Quando eu oro, Caio, em vários sentidos, seja pedindo a Deus para me abençoar com saúde ou proteger os meus pais, por exemplo, Caio, eu sinto que meu pedido a Deus é algo inalcançável. Eu não gosto muito de orar, porque é como se orar para mim fosse algo muito distante, sabe? Como se fosse perda Claro. de tempo. Como se os pedidos fossem algo muito inalcançáveis. É como se Deus não fosse me ouvir e me atender. Caio, qual deve ser a nossa mentalidade em relação à oração? O problema do pessoal é que eles ficam imaginando o Deus morando no céu. E quando Jesus disse do Pai Nosso que estás nos céus, ele não disse que estava no céu. Mas o crente pensa que Deus está para além das nuvens, né? Em algum lugar que você sobe, 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 sobe. E é por isso que tem gente que diz que sobe a montanha porque está mais perto um pouco de Deus. E tem gente que acha que, eventualmente, uma reunião de oração na Lua pode ter mais efeito. Porque Deus está no céu. E como em português não há distinção entre o céu cósmico, o céu espaço-temporal, o céu universal, dos céus dimensionais, que é quando o Novo Testamento fala céus, ele está aludindo à cosmogenia espiritual, que é uma herança, sobretudo, do livro de Enoque, que foi escrito 400 anos antes de Jesus, 350 anos antes de Jesus, mas que teve a maior influência espiritual possível nas gerações seguintes, inclusive na geração de Jesus e dos apóstolos, onde há um monte de coisas alusivas ao livro de Enoque, sem a menção direta ao livro de Enoque, mas quem conhece bem o livro de Enoque sabe que aquilo vem de lá. E outras coisas foram até citadas, como vindo de lá, como Judas faz na primeira, única epístola dele. Então, na realidade, as pessoas não têm a consciência dimensional. Elas nunca creem no que Deus diz, que os céus dos céus não podem contê-lo. Preste atenção nisso. Os céus dos céus não me podem conter. Eu, todavia, habito com o quebrantado e com o humilde de coração. Os céus dos céus, o cosmos, todas as alturas, o espaço sideral, o chamado infinito cósmico, não pode contê-lo. E ele pergunta: e vocês querem construir para mim uma casa de espaço-tempo, um prédiozinho para eu habitar? Se os céus dos céus, se os cosmos, se os multiversos não me podem conter? Agora, se vocês querem um lugar para eu habitar, ofereçam-me um coração quebrantado, um coração humilde, um coração contrito, e eu habito com vocês. Você ora olhando para cima, até gritam: Senhor, Deus, Deus. Jesus nunca gritou. Se você estivesse na frente da tumba de Lázaro, quando Lázaro ressuscitou, você iria ouvir Jesus falar com uma voz forte, mas não com um grito. Ele não achava que era no grito. Lázaro, vem para fora. Ele não sussurrou, mas ele falou. Você não só vê Jesus bradando na cruz, bradando de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Nas tuas mãos entrego o meu espírito, bradando: está consumado, tetelestai. Mas no mais, demônios falava. Com as pessoas que eram curadas, frequentemente ele falava baixinho, ou nem falava, só passava a mão. Não tem a ver com gritaria.
Eu duvido que alguém aqui na minha casa já me tenha ouvido orar gritando. Exceto uma vez a minha esposa, que me viu orando aqui na varanda, quando a gente já estava 5 meses sem chuva em Brasília, estava uma secura horrorosa. E eu orei e falei em voz alta, pedindo a Deus chuva. E pela misericórdia dele, choveu. Mas eu não sou disso. Meus filhos nunca me ouviram gritar, nem para expulsar demônio, nem para nada, nem orando com os enfermos. Às vezes eu falo o mais baixinho possível no ouvido deles, porque eu estou falando para dentro. Deus me habita, Deus não habita alguma longura celestial, Ele me habita. Mas porque você dimensiona Deus com esse intervalo de espaço-tempo, na tua cabeça é um Deus que está na distância do infinito cósmico. Aí você acha que a interposição espaço-temporal é tão grande que nunca você vai ser ouvido. Ao invés de você saber que ele habita com o quebrantado. Você é quebrantado? Você é contrito de coração? Você é simples de espírito? Você tem uma fé singela e pura? É só isso que é preciso. E falar aqui, no teu coração. A maioria das minhas orações não são nem ouvidas do lado de fora. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa com a minha mulher, ela me levanta um problema. Aí eu toco na mãozinha dela e está tudo tranquilo, meu amor. Enquanto eu estou orando aqui dentro de mim, sabendo que sou ouvido, sou ouvido. Eu vivo na presença de Deus, a minha vida é um flagrante. O que você não tem é fé, não tem entendimento, não tem compreensão, é uma crença tosca, de grito, de um céu cósmico, distante, de um Deus inacessível, porque ele não habita. Você não entendeu ainda que é em espírito é no meu espírito e é em verdade, é com a minha sinceridade. Mesmo que eu não emita som nenhum, essa gritaria dos crentes por aí, Paulo chama de loucura e confusão. Em 1 Coríntios 12 e 14, ele chama de loucura e confusão. Alguém que ouça vocês nesse culto vai dizer que vocês são doidos, é o que Paulo diz. Loucos, insanos. O Deus de Paulo ouve os segredos do coração humano. O Deus de Jesus é aquele que, na frente da tumba de Lázaro, Jesus, antes de dizer Lázaro, vem para fora, disse: Pai, tu sempre me ouves, mas eu estou pedindo, falando, porque eu estou cercado de gente que não entende. Por isso, eu estou te pedindo. Mas eu sei que eu já fui ouvido, que eu já estou ouvido, que eu sou ouvido. E uma vez dito isto, olhou na direção da tumba e disse: Lázaro, como quem fala a uma pessoa que está a 12 metros de distância, 15 metros de distância no máximo. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos atados com ataduras, e Jesus disse: desatai e deixai ir. É aqui, meu filho, é para dentro, não é grito para fora. Basta ter a confiança, o descanso da fé, a certeza do amor de Deus, a convicção de que nós somos ouvidos, não pelo nosso muito falar, nem pelo nosso muito gritar, nem pelas nossas muitas repetições. Mas Jesus disse: creiam que o vosso Pai Celeste vê e sabe.
vê e sabe. É o que você não creu até hoje, é que o vosso Pai Celeste vê e sabe. Comece a falar com Ele mesmo, sabendo que se Ele te habita, é uma conversa para dentro. Para dentro. Mas primeiro você tem que invocar o nome do Senhor. Você tem que ter vida com Deus. Até aqui você só tem vida religiosa e doutrinação cega e emburrecida. Você precisa adquirir conhecimento espiritual, discernimento espiritual e confiança. Porque sem fé, meu filho, sem fé é impossível falar com Deus, agradar a Deus, se relacionar com Deus. É a fé. E a fé não é feita de grito. A fé é um silêncio confiante. É uma certeza que não precisa de nenhuma expressão de histerismo e nem de estrionismo. É o silêncio do coração convicto é que abala os céus. Caio, eu gostaria de frequentar uma igreja, sabe? Mas eu não tenho conseguido fazer isso. Será que o problema é comigo, Caio? Eu não sei, filho. Você que sabe. Agora, tem muito problema nas igrejas também, não é? Tem muito. Tem mais ou menos 15, 16, 17 milhões de pessoas que eram de igreja e hoje em dia não conseguem mais frequentar as igrejas, os templos, as agremiações. Igreja, quando você fala, você está falando de lugar. Igreja, para mim, é um corpo. É um corpo místico, feito de gente que crê no Evangelho, que crê em Jesus. Aonde quer que elas estejam, elas são igreja. Quando elas entram sozinhas no quarto, elas são igreja, orando. Quando são 2 ou 3, eles são igreja. Quando são mais de 2 ou 3, com Jesus ali entre eles são igreja. Quando são 1000, se forem mil sinceros, ouvindo palavra do Evangelho sinceramente anunciada e com bons desejos, uns para com os outros e para com a sociedade, então eles também são igrejas. Mas se não são assim, se são só um ajuntamento em nome de Deus e de Jesus e para reunir grana e para fazer as pessoas temerosamente dependentes da liderança, não é igreja, é estelionato. E aí tem 16, 17 milhões de pessoas que não conseguem mais ir para esses lugares. E tem milhões de outras que estão ainda lá dentro porque não têm coragem de sair. Porque a lavagem cerebral foi tão grande que elas têm medo de sair e o inferno as engolir do lado de fora. A impressão que elas têm é que, enquanto elas vejam o inferno lá dentro, elas lá dentro estão no inferno, mas aquele inferno é o preço que elas pagam para ir para o céu, é conviver naquele inferno comunitário de fofoca, de ódio, de briga, de malquerência, de intromissão, de inveja, de ódio, de obras da carne, sem fruto do espírito. É só obra da carne. Então depende de você, eu não sei quem você é. Você que pode dizer se é você que está errado. Agora, que tá difícil achar a igreja legal, tá difícil. É o problema todo dia que é indicar uma igreja legal. Eu tenho alguns amigos que pastoreiam igrejas legais. Se você mora na capital, em São Paulo, vá para a Estação do Caminho da Graça, com o Carlos Breguentin e todas as estações do Caminho da Graça no Brasil inteiro, que estão aí no portal caifá.net, você pode ver no link Caminho. É autoexplicativo, qualquer um pode ir lá e ler, qualquer um que teve a inteligência para fazer a pergunta, tem a inteligência para clicar no link e ver onde estão os grupos do Caminho. Está aí. Agora, aí você sabe onde tem Caminho da Graça no Brasil. E se você está fora do Brasil e quiser falar com alguém do Caminho da Graça, é só falar com o Edivan e perguntar onde tem grupos do Caminho fora do Brasil. O Edivan vai falar com você onde tem reuniões do Caminho, grupos singelos do Evangelho fora do Brasil. Agora, se você mora em São Paulo, você pode ir na igreja do meu querido amigo Ed René, lá na Igreja Batista da Água Branca. Você pode ir
na Vila Carrão, lá com Ronaldo, na Comunidade da Graça. Você pode ir em tantas outras igrejas, igreja do meu amigo Serginho, que é uma igreja presbiteriana conservadora, mas o pastor é um dos homens mais santos que eu conheço, um homem de Deus, limpo de coração. E aí eu podia sair multiplicando. Mas são vagalumes de fogo divino no meio de uma fornalha de fogo estranho. Então, filho, está cheio de igreja ruim, são poucas as boas. Como está cheio de crentes ruins, são poucos os bons, os legais, os que entenderam o evangelho. A maioria, cara, dá vergonha, dá tristeza olhar para os crentes que se dizem crentes aí. É uma ignorância, é um paganismo, é uma superstição, é uma burrice, é uma lavagem cerebral, é um idiotismo que assusta de ver a atrofia reflexiva que tomou conta de muitas dessas pessoas. É chocante.